Programa Família de Deus no ar. Quero nesse início de programa abraçá-los, a vocês, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Vocês que aceitaram o nosso convite e vieram sentar à mesa da partilha. Vamos nesse momento, reservado por Deus mesmo. Antes que o mundo fosse mundo, já havia pensado neste dia. Havia convocado cada um de nós, cada um de vocês, para estarmos aqui. Trocar nossa ideia de nossas experiências, vamos revelar um pouco sobre o que fazemos, o que não fazemos, de uma forma muito especial esta realidade que é a família, esta comunidade de vida e amor. Todos vocês, eu rogo a Deus que os abençoe. Obrigado pela audiência, obrigado porque estão aqui conosco. Pois bem, vamos, como eu tenho dito sempre, fazer deste encontro, deste sábado, um dia especial, como se fosse um altar, onde nós nos aproximamos de Deus e vamos, então, este encontro com Deus. Esse encontro com Deus que surge da nossa partilha, surge do nosso diálogo, da nossa conversa. Quando falamos de nossas coisas, quando nós olhamos a nossa existência e tomamos consciência de que essa existência, curta como ela é o momento de celebrarmos vida, celebrarmos esta existência. Portanto, eu rogo a Deus que os abençoe. Vamos nesse sábado especial, quem sabe se trocar algumas ideias a respeito desta realidade de vida e amor, esta comunidade de vida e amor. Quando nós olhamos, quando nós enfocamos, quando nós conceituamos família como uma comunidade de vida e amor, nós nos deparamos com algumas palavras que seria interessante nós refletirmos. O que seria uma comunidade? Comunidade. Uma unidade com. Nós vamos perceber que esta unidade que se faz, esta comunhão que se constrói a partir de dois seres humanos, com duas formas diferentes de expressar a humanidade. Nós vamos entender que a base desta comunidade é esta convivência, o viver com. Esta convivência é um desafio constante, um desafio permanente, porque trata-se de uma comunhão de dois seres muito diferentes, iguais na sua natureza, no seu gênero humano, mas muito diferentes na maneira de expressar essa humanidade. Nós vamos então, quando olhamos a comunidade, dizemos que é uma comunhão de pessoas, não só uma reunião, mas uma comunhão. E essa comunhão está muito ligada, solidamente enraizada, nesta convivência. Viver com, como eu disse, trata-se de um desafio, uma tarefa constante e permanente. Uma tarefa que se inicia desde a troca dos primeiros olhares. Uma caminhada que faz com que esses dois seres se aproximem. O amor conjugal é um amor que brota do coração destes dois seres e que sentem uma atração, sentem um chamado, uma busca para um encontro. Comunhão é um encontro constante, é um encontro, uma busca de um viver junto. Mas um viver junto representa um ser junto, não só um estar, mas um ser junto. Esta convivência se dá através deste relacionamento interpessoal. Quando nós dizemos que é um desafio, que é uma tarefa, por os dois seres têm que se descobrindo como ser humano, descobrindo o seu eu passo a passo. Muitas e muitas vezes nós temos o nosso eu desfocado da realidade. A própria sociedade, o próprio mundo descristianizado nos leva a um comportamento, nos leva a uma atitude, nos leva a uma maneira de ser totalmente desfocado da realidade. Nós não somos aquilo que realmente somos. Nós, na maioria das vezes, somos o que a sociedade nos pede.
Nós somos muitas e muitas vezes aquilo que nós pensamos que deveríamos ser. A sociedade nos impõe um protótipo, nos propõe uma maneira de ser. E muitas vezes isso vai nos desfocando da realidade. Muitas vezes nós vamos percebendo que a necessidade de ser aquilo que não somos, mas aquilo que pedem para ser. Tudo isso vai desfocando nossa realidade. Vamos vivendo como que máscaras, vamos vivendo uma personagem que não somos nós. Nós temos que nos adaptar às coisas do mundo. Como eu, no fundo, quero ser amado, quero ser bem-querido, eu então faço o quê? Eu faço mais ou menos aquele papel de que os meus amigos, os meus familiares, os meus conhecidos gostariam que eu fosse. Quando nós olhamos o Evangelho, quando nós nos defrontamos com essa boa nova, essa boa notícia, nós começamos a perceber que a força do Evangelho é me libertar dessas prisões, me libertar dessas cadeias, dessas amarras, e passo a passo, pela força do próprio Espírito, uma nova criatura eu vou sendo. Eu vou sendo aquilo que realmente foi pensado por Deus. Eu sou aquilo que Deus se imaginou, que Deus pensou, que Deus, enfim, me chama à existência. Com as condições, com as qualidades, com todas as características que foram fornecidas por meu pai e para minha mãe. Toda essa característica genética em que eu trago em mim mesmo, no mais profundo de mim, vai vindo à tona. Claro que eu vou ter limitações sempre. Claro que eu vou ter momentos frágeis, uma fragilidade em mim, isto é normal no ser humano. Mas é uma fragilidade, uma pequenez, eu vejo amada por Deus. A força do Evangelho vai fazendo com que eu me descubra como ser humano, mas não só como criatura de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, mas como filho de Deus. Eu vou acolhendo este convite da filiação de Deus. É um convite ao qual, passo a passo, mergulhando no Evangelho, eu vou percebendo este amor de Deus que é Pai, um amor paternal que vai me transformando passo a passo no poder do seu próprio Espírito. Vou percebendo então que esta comunhão de pessoas vai se estabelecendo, vai se confirmando à medida em que eu vou me entendendo, vou me tomando consciência da minha humanidade. Passos que eu vou dando em direção a mim mesmo são passos importantíssimos, aos quais portas se abrem para que o Espírito de Deus possa agir livremente em mim mesmo. Quando eu percebo este sentido da convivência de um homem e de uma mulher, em que recebem o dom conjugal, o dom nupcial, e que se aproximam agora como noivo, como esposo, como esposa, nós vamos entendendo que esta convivência, ela vai se estabelecendo à medida em que nós vamos nos entendendo como ser humano. A matéria-prima da ação do Espírito é o ser humano. Quanto mais nós nos humanizarmos, mais nós temos espaço para que o Espírito de Deus nos conduza, nos impulsione. Eu vou passo a passo entendendo o meu eu vou me descobrindo como ser humano. E não vou mais, agora sim, com esta cura permanente, com essa libertação constante que o Espírito vai causando em mim, eu vou me percebendo que muitas e muitas vezes, na grande maioria das minhas vezes, do meu comportamento, está presente atitudes as quais eu não gosto, eu não gostaria de ter, mas eu as tenho. E eu vou entendendo que esse comportamento, essas atitudes, elas brotam, elas vêm à tona de uma forma quase que inconsciente, e maioria das vezes inconsciente, de sentimentos negativos que eu vou guardando em mim mesmo. O meu relacionamento com o mundo, meu relacionamento comigo mesmo, com os outros seres humanos, desde o início desta família, à medida em que eu vou sendo formado, vou sendo humanizado, em mim
vai brotando sentimentos positivos ou negativos. E a grande maioria dessas informações às quais eu vou me percebendo, elas caem no inconsciente. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu reajo em função desses sentimentos negativos que estão armazenados lá no fundo do meu ser. Isto está fora da minha consciência. Eu preciso passo a passo ir me conscientizando disso. E me percebendo os sentimentos negativos quando brotam em função de quê? Por que eles vieram à tona? Por que eles surgiram? E isto é a força do Evangelho. Vai me levando a um crescimento humano e eu vou me conhecendo. O meu eu vai tomando um corpo, vai tomando uma consciência. Eu vou me percebendo, por força da minha própria inteligência, eu vou me percebendo como um ser humano no mundo. Mas um ser humano no mundo que tem uma caminhada, tem um processo de humanização. E nesse processo, muitas e muitas vezes, sentimentos negativos são armazenados. Quando eu vou me percebendo o meu eu real, isto vai sendo curado passo a passo. É um processo lento, mas é contínuo, é gradativo. Eu vou me percebendo quem sou eu neste mundo, da onde vim, para onde vou, o que faço. Quem sou eu? Eu sou o dono de mim mesmo. Eu tenho o poder sobre mim. Eu tenho esta força a qual eu consigo caminhar neste mundo. E passo a passo, o Espírito vai me libertando e eu vou percebendo este meu comportamento desleal, esse meu comportamento negativo, que é impulsionado, como eu disse, por sentimentos negativos. Vamos nesta tarde muito especial, vamos mergulhar, vamos enfocar isso pedindo a Deus que nos transforme passo a passo. Este é seu plano, este é seu projeto. Somos nós, a quem recebe este dom para esta cura. Vamos um pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco, sempre o fazemos neste momento. Um agradecimento a vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que aceitam o nosso convite e aqui estão sentados à mesa da partilha. É essa audiência que nos impulsiona a caminhada. É essa audiência que nos entusiasma a refletir sobre esses temas. Portanto, a vocês, o meu muito obrigado. E a minha oração de que Deus os abençoe muito. Não voltem de mãos vazias. Sempre quando nos aproximamos de Deus, nós recebemos as graças necessárias para que possamos crescer cada vez mais em direção à casa do Pai. Obrigado por vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, a M1060. A vocês que nos sintonizam também pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e agora também pelo YouTube. Vocês podem sintonizar nos assistindo em outra hora, em outro momento. Estamos todo sábado com início às 12 horas por meio desta rádio e rogamos a Deus que as ondas dessa rádio sejam como ondas de amor, atingindo os corações mais longínquos, mais necessitados, os mais prisioneiros, a todos vocês que buscam essa vida melhorada, buscam essa vida nova, buscam receber essas promessas de Deus mesmo, para que tenhamos uma vida em comum com a graça de Deus. A todos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Estamos então refletindo sobre este relacionamento, esta convivência. É algo não fácil, é uma tarefa, é um desafio. Todo relacionamento humano é um desafio. Somos um mundo. Cada um de nós é um ser de um mistério imenso. Ou seja, todos nós somos uma realidade que só vamos nos revelando enquanto em comunhão.
E o lindo é que nós necessitamos da graça de Deus para podermos ir nos entendendo. Por mais séria, por mais consistente que sejam as teorias de psicologia, de sociologia, biologia, etc., nós necessitamos dessa dimensão transcendente para completar todo o nosso ser. Isto é científico. As ciências biológicas nos trazem uma verdade parcial. Elas não contêm a verdade absoluta. Nós temos uma verdade absoluta em Deus, que esse sim é absoluto. Ele é o Logos, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Mas para chegarmos nesta verdade, na linha da fé, nós temos a necessidade de então mergulharmos nesta realidade transcendente para podermos entender isso. A realidade conjugal, esta realidade esposo e esposa, família, é algo pensado por Deus, é pensamento de Deus, é vontade de Deus, ou seja, nós somos esposo e esposa não por nossa vontade, é um chamado de Deus, é um dom específico, e neste dom, por força do Espírito, nós vamos nos conhecendo passo a passo. Vamos saindo desse anonimato, vamos saindo de todas essas dúvidas, essa escuridão, estas trevas às quais nós nos encontramos. Porque neste mundo descristianizado, vamos recebendo umas desinformações, isso vai nos deformando o nosso ser. Nós vamos sendo aquilo que não somos. Vamos tentando ser aquilo que a sociedade pede, aquilo que o mundo pede. Mas no Espírito de Deus, a promessa do Criador, é que nós vamos nos livrando dessas amarras e vamos respirando um mundo novo. Vamos nos compreendendo uma nova criatura. Tudo passa, somos novos. E essa nova criatura se estabelece a cada dia, a cada momento concreto da nossa existência. Desde a nossa infância, a nossa juventude, nossa fase adulta, o nosso ser agora, neste momento, está sendo agraciado com estas bênçãos de Deus, uma graça específica para que possamos ir crescendo cada vez mais, crescendo em nossa existência, crescendo em nossa consciência. A realidade nupcial, a realidade conjugal se dá por força deste dom, desta graça especial. E essa graça especial nos leva, num primeiro momento, a conhecermos a nós mesmos. Quem sou eu? Da onde vim? Quando isso vai ficando claro em nós, vai se estabelecendo este relacionamento, esta relação com o mundo, esta relação com o outro ser humano, e de uma forma muito especial, esta relação com minha família. Não só a minha família de origem, a minha família onde eu nasci, onde eu cresci, esta realidade nupcial do meu pai, da minha mãe, onde eu percebi como ser humano que eu sou, o relacionamento com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus parentes, com meus familiares. Eu vou entendendo que eu pertenço a uma família, mas eu vou entendendo passo a passo que quanto mais eu vou me descobrindo como ser humano, eu vou me percebendo então, quem sabe, um chamado, uma convivência com outro ser humano, a qual nós vamos denominar esposa e eu esposo. É um relacionamento muito especial, é um relacionamento muito específico, muito próprio. É um relacionamento ao qual nós comunicaremos ao mundo o amor de Deus pelo seu povo, a comunhão que o dom esponsal fornece ao esposo e à esposa é a mesma comunhão do pai para com o filho. E isso se dá no poder do Espírito. Então, quando nós conceituamos família como uma comunidade de vida e amor, nós nos referimos a isso. É uma comunhão, é uma convivência de pessoas. Então, a comunidade
é uma convivência de pessoas. Quando Deus se mostra a Moisés e diz, vai lá libertar o meu povo, a preocupação é, como é seu nome? Eu vou lá e digo, o quê? Quem é você? E Deus se revela, eu sou quem sou, eu sou aquele que é. Nós somos o que somos. Nós não somos o que o nome nos diz, nós não somos o que a sociedade espera, nós não somos o que dizem que somos, nós somos o que somos. Eu sou fruto do amor de meu pai e minha mãe naquele ato genital, mas muito mais que isso. Eu sou um chamado de Deus, eu sou o pensamento de Deus. Eu vim a este mundo com essa incumbência de comunicar ao mundo este amor de Deus a seu povo. E junto agora com minha esposa, entendo isso de uma forma muito mais clara, muito mais concreta. Como esposo e esposa, somos nós agora os ícones do amor de Deus. O relacionamento, esta força que nos une, que supera todos os obstáculos, todos os conflitos que possam surgir desta aproximação, é por meio do amor de Deus. É o amor de Deus que flui. Cada ano que juntos passamos é mais um momento ao qual Deus se manifesta a seu povo. Esposo e esposa comunicam um para com o outro. Este é amor de Deus. Um amor que une, um amor que unifica, um amor ao qual a partilha de um para com o outro, essa reciprocidade, é para um crescimento mútuo. É um crescimento mútuo. Vamos crescendo. Nós vamos crescendo no poder do Espírito. O sentido esponsal vai tendo uma característica totalmente diferente, totalmente santa. Este amor que nos une, o amor ao qual nós tomamos consciência um do outro. Então vem todo um sentido de amor, um amor que acolhe, um amor que perdoa, um amor que entende, um amor oblativo ao qual eu me dou totalmente de corpo, de espírito e alma e realmente não espero nada. Eu quero oferecer-me, eu quero ser para minha esposa todo este alimento ao qual vai sustentando-a na caminhada. Quando nós dissemos no início que é um relacionamento, nós temos que compreender isso. E temos que permitir que o Espírito nos corrija. Nós temos que conviver no Espírito. Não é algo humano, não é um esforço humano meu, não. Um esforço ao qual fiquei quase 50 anos junto com minha esposa. Não é um esforço humano que eu tenho que... Eu sou obrigado a isso. Não, é algo que surge do coração, suavemente. O poder de Deus faz com que você perceba esta suavidade do amor. Nessa convivência eu tenho que descobrir o meu eu. À medida em que eu vou me descobrindo como ser humano, mas um ser humano vindo, um ser humano existindo por vontade de Deus mesmo, com minhas limitações, com minha pobreza, com minha pequenez, mas vinha um mundo por vontade de Deus, mas vinha um mundo para semear o amor, mais nada. E quando eu começo a descobrir isso, eu busco o tu. O tu nada mais é do que um outro eu. E eu busco este tu para amar, eu busco este tu para acolher, para ajudar, para servir. Isto, eu acho que a grande chave da convivência é essa. Eu vim a este mundo para servir, disse Jesus, e eu entendo isso. Se eu percebo essa dimensão, eu quero servi-la, minha esposa, de uma forma muito íntima, muito pessoal, única, exclusiva, como é o amor de Deus por você. À medida que eu vou descobrindo o tu, eu vou construindo, eu vou sendo o elemento construtor do nós. Nesta reciprocidade, esposa e esposa, o nós vai existindo, nós vamos percebendo. E é interessante que, se perguntarmos o que é esse nós, é difícil de conceituar.
Porque o nós é a comunhão. Disse Jesus quando perguntaram: me mostra o Pai? Você fala tanto no Pai, nos mostra o Pai. E Jesus diz: estou com vocês há tanto tempo, vocês não compreenderam? Eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Se não acredito nisso, acredite nas obras. As obras que eu faço são obras do Pai. Lindo é quando nós podemos tomar consciência, esposo e esposa, e dizer isso. Acreditem, onde eu estou, ela está. Somos um. Esta comunhão que nos faz um é esta consolidação do nós. A Trindade existe por força deste amor que une Pai e Filho. Numa comunhão tão profunda que quem vê um vê o outro. A realidade conjugal que se estabelece por meio deste dom nupcial é isto: quem me vê, vê o outro. Vendo um, vê o outro, porque os dois são um no amor de Deus. Existe o nós, a comunhão de dois seres tão diferentes entre si e tão igual na sua natureza. O amor de Deus ao seu povo é um amor que vai se consolidando nas suas criaturas, nos seus filhos. E o chamado à intimidade é tão grande que nós nos percebemos na caminhada, que nós estamos passo a passo nos direcionando à casa do Pai, onde seremos um só, como o corpo de Cristo, porque vamos nos conscientizando que somos a esposa de Cristo. A maneira, o modo em que Jesus, o Cristo, como esposo, nos prepara a este encontro nupcial. Nós, na nossa realidade conjugal, esposo e esposa, seria um preparo para este encontro nupcial, mas a partir das nossas experiências pessoais. Quando eu busco o outro, a partir daquilo que eu conheço em mim, nós vamos construindo nós. Mas parece que a grande dificuldade que nós encontramos é que eu não sei quem sou. Eu tenho dúvidas de quem sou. Eu não me conheço profundamente. Tanto é assim que eu muitas e muitas vezes tomo atitudes as quais eu não gostaria de ter tomado. E quando eu vejo, já o fiz. Nós temos que nos entender assim. Quando eu reajo desta forma, quando os impulsos, quando os sentimentos negativos me levam a tomar um comportamento, uma atitude a qual não gosto, não gostaria, eu tenho que me aproximar de Deus para que isso seja curado em mim. E esta cura vai fazendo com que eu vou me acomodando em mim mesmo, eu vou me encontrando e eu vou tomando um comportamento diferente. Eu escuto muito de esposo e de esposa dizer: puxa, algo está errado, não está certo. Nós nos amamos, mas nós conflitamos. Eu não tenho a paciência suficiente para aguentá-lo. E ele diz a mesma coisa. Me parece que eu não tenho paciência suficiente para aguentá-lo. E fica muitas e muitas vezes uma acomodação, não comunhão, mas uma acomodação. Nós não conversamos mais sobre determinados assuntos porque isso trazem sentimentos negativos. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, este é o momento. Este é o aspecto, esta é a realidade a qual nós temos que abrir nosso coração, nossa mente, nossas mãos, para acolher estas bênçãos especiais, essa graça específica, essa graça esponsal, para que possamos ir compreendendo. E é só uma busca constante do perdão e da reconciliação que vamos caminhando em direção à casa do Pai. Já abordamos isso. E isso só é feito na humildade. Com humildade perdoamos, com humildade nós nos reconciliamos. A busca do tu, o esposo buscando a esposa e a esposa buscando o esposo, neste processo de intimidade constante, permanente, gradativo, nós vamos nos encontrando. Nós vamos fazendo, aí sim, do nosso lar, esse altar, verdadeiro altar. Porque quanto mais eu me aproximo da minha esposa e ela aproxima-se de mim, nós vamos compreendendo, entendendo e vivenciando esta
comunhão. E essa comunhão agora é derramada aos filhos, é extensiva aos filhos, aos familiares. E nós vamos consolidando o nós. Nós somos isso. Nós é esta comunidade de vida, ou seja, essa comunidade que cresce constantemente. Eu amei minha esposa no final de sua vida como nunca tinha amado antes. O amor é algo que vai crescendo. Não é algo que nasce no namoro, no noivado e finda após o casamento, numa acomodação. E é isso que muitas vezes nós ouvimos. Nós nos dávamos muito bem, nós passeávamos, nós éramos muito alegres um com o outro, nós casamos, os anos foram se passando e nós nos acomodamos. Parece que nos regredimos. Não existe mais aquele frescor do amor, não existe mais aquele entusiasmo de estar juntos, porque esta graça nós não estamos recebendo em profusão. Ela nos é dada em profusão, mas nós não a recebemos, porque nós bloqueamos com nossos sentimentos negativos. Então, nesta aproximação, não vamos esquecer disso. A necessidade do diálogo, não conversa simplesmente, mas um verdadeiro diálogo, uma troca de verdades. E como é lindo quando nós dedicamos um tempo para isso. Nós tínhamos muito tempo para isso no nosso namoro, no nosso noivado, no início do nosso casamento. Depois nós perdemos essa dimensão. Temos que recuperá-la. Temos que estar próximos, juntos para um diálogo. Esse diálogo é que vai consolidar a nossa realidade nupcial. Um diálogo no qual nós temos que ir aprendendo. O diálogo não é uma conversa, o diálogo é a entrega de verdades. E nós só podemos fazer isso por meio dos nossos sentimentos. Como eu me sinto com você, como eu me percebo quando você faz isso, faz aquilo, quando se fala isso. Eu fui descobrindo passo a passo. E de uma forma muito doída, porque descobri mais forte durante a sua doença fatal. Quanto mais ia chegando este momento, mais eu ia aprendendo. Quantas vezes, por exemplo, você, esposo, você, meu querido irmão, esposo, fala, por exemplo, como você se sente chegando em casa, a casa limpa, a roupa lavada, arrumadinha, o alimento feito, cuidado com os filhos, a maneira dela ser feminina. Quantas vezes você elogiou? Eu me percebi tão distante, tão distante. Pouquíssimas vezes eu tinha falado para ela quanto era gostoso o alimento, como me sinto bem em casa, quando me sinto bem no seu abraço, no seu beijo, no seu carinho, na sua carícia. Como é gostoso ouvir dela dizer os sentimentos positivos, os sentimentos gostosos, animadores, entusiasmantes, quando eu faço certas coisas para ela. E assim nós vamos nos descobrindo. As mínimas coisas, as menores feitas por ela, devem ser enaltecidas. Como assim eu me percebo entusiasmado quando eu vejo dela esta comunicação, esta partilha de coisas tão pequenas que eu acho que eram e não são imensas. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, esposo e esposa, vamos achar um tempo para esta construção do nós. E só nós podemos fazer isso nesta revelação, nesta partilha daquilo quem somos. E nós somos sentimentos. Nós somos sentimentos. Como é gostoso de dizer, olha, me perdoe, eu fiz isto, ou tive essa atitude, ou essas palavras, não surgiram de mim, não. Surgiram desses sentimentos negativos que me impulsionam. Vamos, de mãos dadas, pedir a Deus que nos cure, que Deus vá transformando passo a passo todo o nosso interior. E vamos ofertando a Ele aquilo que são os sentimentos negativos, porque é para isso que Ele veio. O Evangelho é isso, é nos levar a uma Eucaristia, nos levar a uma comunhão profunda e perfeita. Não só uma comunhão entre nós,
mas uma comunhão para com Ele. Nós não podemos estar em comunhão com Ele se não estivermos em comunhão conosco. É um processo gradativo, um processo que vai se construindo passo a passo. Então, o meu pedido hoje, eu rogo a Deus que abra suas consciências e possamos realmente entender esse sentido da construção do nós, o diálogo. Por que eu me ofendo em certos momentos com você? Por que muitas vezes a sua atitude me machuca? Eu tenho que pensar em mim. Por que isto causa em mim? E começar a partilhar meus sentimentos. O que eu sinto quando você sorri para mim. Como eu me sinto chegando em casa no final do dia. A casa está limpa, a roupa passada, lavada, o alimento feito. Como eu me sinto quando vejo os nossos filhos cuidados. Como eu me sinto com um simples sorriso em um olhar seu. Eu gostaria de ouvir dela isto. Como ela se sente quando eu trago um presente simples, uma flor. Como ela se sente quando eu a acaricio, quando eu a abraço. Como é gostoso esse contato humano, da convivência. Um aperto de mão, um abraço, um carinho, um sussurro, um suspiro, um olhar. Vamos nesse sábado nos conscientizar disso. Vamos abrir nossas mãos e receber esse dom, esta graça específica que nos une, que nos leva à comunhão. Porque isto é vontade de Deus, isto é plano, isto é projeto do nosso Criador. Isso nos faz bem, isso nos torna cada vez mais humanos, cada vez mais prontos a amar e a comunicar este amor. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Quando nós nos aproximamos do altar, quando nós nos aproximamos do lugar do encontro com Deus, nós experimentamos esta troca, nós ofertamos a Deus aquilo que temos, aquilo que somos. Em momentos da nossa caminhada, nós só temos que ofertar a Deus a nossa pobreza, a nossa limitação. É aquilo que nós vamos tomando consciência, a nossa infidelidade. Mas nós, neste mesmo momento, recebemos de Deus a graça a qual nos dá a consciência de que somos um instrumento do amor de Deus. Viemos de suas mãos, voltaremos ao seu convívio. Enquanto aqui estamos em nossa existência, nos dá em nós mesmos este dom e esta possibilidade de expressar ao mundo o seu amor pelo seu povo, o seu amor por nós. Então, quando eu me aproximo no altar da minha existência, me aproximando de minha esposa, eu vou percebendo que esta comunhão esposo e esposa detém um poder imenso de gerar vida. E eu percebo não só literalmente nos filhos que eu vejo, mas em todas as consequências que emanam deste amor. Quantos casais, quantos esposos, quantas esposas, quantos filhos, quantos irmãos, quantos pais, quantas mães despertam para este amor. No nosso convívio, na nossa partilha, no nosso testemunho de vida, esposo e esposa, é uma força imensa evangelizadora e toca fundo nos corações. Muitas e muitas vezes em momentos em que nós nem percebemos. Não só no momento em que nós estamos felizes, alegres, contentes, mas em momentos nos quais o amor é derramado.
nos quais o amor é visto, é percebido, é sentido, é tocado. Eu amei minha esposa até o final da sua vida, mas nos últimos momentos da sua existência, me parece que foram momentos aos quais eu pude amá-lo com toda a intensidade, com toda a força de meu coração. Porque eu amei, eu estava presente num ser em que não correspondia, num estado de inércia que encontrava, de coma. Eu a amei, eu tocava, eu acariciava, eu olhava, eu conversava e não havia resposta. Não havia recompensa nenhuma. O amor oblativo é isso, eu aprendi. É você amar com toda a força do seu coração, sem esperar nada em troca. Esposo e esposa, nós somos chamados a este amor, esse serviço. Nós viemos ao mundo para um servir ao outro. E é nesse serviço que a comunhão vai se estabelecendo. Eu gostaria, neste sábado muito especial, que nós tomássemos consciência disso e pedíssemos a Deus simplesmente que esta graça especial, esponsal, atinja nosso coração. Nós possamos nos descobrir como ser humano, mas ser humano limitado, ao qual me cabe acolher você. Eu posso então dizer, eu como esposo, neste dom esponsal, eu tenho o poder, eu tenho condição, eu tenho qualidade, eu tenho o dom de acolhê-la como esposa, respeitá-la como esposa, amá-la como esposa, compreendê-la como esposa. Então, passo a passo, nós, esposo e esposa, vamos nos entendendo. Um vai buscando o outro e nós vamos entendendo nós, passo a passo. É um processo, como eu disse, é um desafio, porque é uma convivência. Enquanto nós estivermos existindo, enquanto a nossa vida possa ser expressado pelo nosso ser, vamos expressá-la com carinho, com amor. Vamos a cada dia, quando formos dormir, por exemplo, vamos exercitar um momento talvez da separação um do outro. Eu sempre falava com minha esposa as palavras que Cristo fez à sua igreja e dizia: Pai amado, Pai querido, eis aqui a minha esposa e eu lhe devolvo pura, santa e imaculada. Eu fiz o possível para que isso se tornasse realidade. Vamos tomando consciência disso, porque quem sabe, no momento da sua morte, no momento ao qual ela deixa de existir, você não tem condições emocionais de falar essas palavras. Confie em mim, experimentei isso. Mas a minha consciência tranquila é que eu fiz isso constantemente. Nós devíamos celebrar a nossa inexistência já. Devíamos celebrar a inexistência um do outro, ou seja, nós devíamos nos despedir durante o nosso convívio como se fosse a última vez. Quando você vai ao seu trabalho, quando você sai de casa, despeça-se de sua esposa. Nos abençoamos um ao outro como se fosse a última vez. Porque se assim for um dia, nós estaremos com a consciência tão tranquila. Nós fizemos o possível. Vamos nós, esposo e esposa, neste sábado muito especial, vamos pedir a Deus que nos dê esta consciência. Vamos clamar a Deus que, com o poder do seu Espírito, vá libertando esses sentimentos negativos em nós, tão nefastos, tão negativos ao ponto de nos forçar, nos impulsionar a uma atitude a qual nós não queríamos, não queremos. Eu não quero ter palavras ásperas com minha esposa, com meus filhos. Eu quero ser delicado, eu quero ser manso de coração. Mas isso eu tenho que pedir a Deus, que cure em mim estes sentimentos negativos. Isso é uma tarefa minha, humana. Eu tenho que ir pedindo a Deus a cada momento em que eu me percebo fora de mim, pedir a Deus que me liberte, que continue este processo de libertação em mim. Eu quero ser melhor a cada momento, mas melhor para você, melhor para vocês. Esta é a minha missão. Vamos
Vamos hoje, de uma forma muito especial, se você puder, toma as mãos de tua esposa, olhe nos olhos. Se você não puder, porque estão distantes, na sua imaginação, traz sua esposa, traz seu esposo próximo a você. Isto é possível. E vamos clamar a Deus, vamos caminhar juntos, tendo Jesus em nosso meio. Vamos tomar nossas mãos, como eu disse, literalmente, fisicamente, ou na nossa imaginação. E vamos dizer, minha querida esposa, eu quero caminhar com você. Para isso, vamos elevar nossas mãos, o nosso coração ao nosso Deus e dizer, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, neste momento, nesta hora, nesta oportunidade que nos dá, neste altar que nós construímos na estrada da vida, neste momento, neste encontro com você, nós queremos nesta intimidade, nesta amizade, toque nosso coração. Vai transformando esses sentimentos negativos que temos, vamos colocando no lugar sentimentos positivos. O amor que eu sinto por você, minha esposa, eu espero que você entenda. Eu peço a Deus que eu possa compreender o meu eu para poder transmitir a você. Peça perdão, dizendo, minha querida esposa, me perdoe por tudo que eu fiz, que eu faço ou que eu deixo de fazer. Peça perdão e perdoe-a também. Este processo de perdão e reconciliação é constante, é permanente, é diário. Nós não podemos terminar o dia sem esse perdão. Nossa oração final, no leito, antes de dormir, devia ser isso. Eu te perdoo por tudo. E escutar dela este perdão. Nós somos sacerdotes um do outro. Somos nós este espaço do perdão. Somos nós que construímos este altar na caminhada, esse altar, como eu digo, na estrada da vida. E agora, neste momento ao qual nós nos despedimos para uma noite de sono, de descanso, eu quero perdoá-la, eu quero experimentar o seu perdão. Eu quero dormir reconciliado, eu quero dormir na graça de Deus, perdoados e reconciliados. Pai Santo, Pai amado, nós queremos nesse momento abrir nosso coração, nossas mãos, nossa mente, nossa alma, para receber esse dom especial, esse dom esponsal, para podermos atingir o coração um do outro. Minha querida esposa, que o meu toque, que a minha carícia, que meu olhar, meu sorriso, seja uma fonte de graça para você. E eu espero de você o mesmo. O seu sorriso, o seu olhar, simples olhar, passa a ser uma graça imensa em meu coração, em minha vida, nos transformando, nos fazendo aproximar um do outro cada vez mais numa caminhada em direção à casa do Pai. Somos a família de Deus. Fazemos parte deste povo. Vamos tomando consciência disso, minha esposa, e vamos refletir aos nossos filhos este amor, o amor do pai, o amor da mãe, o amor que gera, o amor que protege, que ampara, mas que educa, o amor que faz com que haja transformação deste ser num ser humano. Somos nós todos filhos de Deus. Lindo é dizer, minha esposa querida, você é minha irmã muito especial, a qual Deus nos chama a este relacionamento de intimidade, esposo e esposa. A você, nossos filhos, nossos irmãos muito especiais. E um dia, tenho certeza, nós estaremos mergulhados na casa do Pai, nesta graça especial que nos faz povo de Deus. Que Deus os abençoe. Que lhes dê um sábado santo, lhes dê uma existência santa. E que cada dia seja um novo dia, um novo raiar, nova oportunidade de nos amarmos. E eu os convido novamente. Sábado que vem estamos juntos, sentados à mesa da partilha, neste altar, neste encontro com Deus. Porque esta é a vontade do Senhor. E isso nos faz bem. Não podemos nos calar o que temos visto, o que temos presenciado e sentido, pois evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai.
e que o